A situação humanitária na faixa de Gaza continua a ser muito difícil e pode piorar. É o que afirma a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Em declarações à Euronews em Bruxelas, o diretor da organização em Gaza, Scott Anderson, apelou a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem a integridade dos locais seguros para os civis. Give us a full picture here. What is the situation? Well, there's right nowhere safe in Gaza. That's been said by many people. I would echo that. including the safe zones. Including the safe zones. And unfortunately, all parties to the conflict are not respecting the sanctity of sites that should be safe for civilians, which includes hospitals and includes schools, both UNRWA and PA schools. And we would reiterate that call that all parties to the conflict respect the sanctity of those places so that civilians can find safety for themselves and for their families. Scott Anderson também reagiu às acusações de que a agência estaria infiltrada pelo Hamas, explicando que a organização humanitária tomou medidas rápidas quando soube que havia operacionais do grupo entre os funcionários. Can you say today that UNRWA has thrown out all Hamas operatives? Well, no, I don't think anybody could say anything with certainty about any of their workforce anywhere. We have over 13,000 people. We do take the neutrality very seriously, as shown by the Commissioner General's very swift action. But no, I can't with certainty say that's done. I don't have evidence of more. I can say that. And if we did, we would take action. Pode ver a entrevista completa sobre a situação em Gaza na quinta-feira e no site da Euronews. Um ataque israelita no norte do Líbano fez pelo menos 14 mortos e vários feridos. O número foi avançado pelo presidente da cidade de Ain Yaqub, depois de ter revisto o primeiro balanço do Ministério da Saúde libanês de 8 vítimas mortais. O míssil israelita atingiu um edifício onde residiam 30 pessoas, incluindo refugiados sírios, sendo até agora o ponto mais a norte do Líbano atacado pelas forças israelitas desde o início dos combates. Em Gaza, pelo menos 14 palestinianos foram mortos em 2 ataques separados no norte do território. Um deles atingiu na segunda-feira um refeitório improvisado numa zona humanitária de Moazi, a oeste da cidade de Khan Yunis. Entre os mortos estavam 2 crianças, segundo informaram fontes hospitalares. Em Israel, o ministro das Finanças disse que vai pressionar para que o país anexe partes da Cisjordânia ocupada após a tomada de posse de Donald Trump. תפעל מול הנשיא החדש מול הממשל החדש, של הנשיא טראמפ, מול הקהילה הבינלאומית, להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בהכרה אמריקאית ובינלאומית, ולסיום הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון. O apelo foi rapidamente condenado pelo principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, que o considerou um passo claro para a anexação ilegal. Um míssil russo atingiu um edifício residencial de 5 andares na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, provocando a morte a uma mulher e 3 crianças. De acordo com as autoridades locais, outras 14 pessoas ficaram feridas durante este incidente. O ataque ocorreu numa altura em que outras cidades do sul e do leste da Ucrânia também foram atingidas por bombas, drones e mísseis balísticos, causando dezenas de feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu-se em Kiev com o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, para discutir o apoio da Europa à Ucrânia e apelar à unidade europeia. Tanto a Rússia como a Ucrânia estão à espera para saber se Washington irá alterar a sua política em relação à guerra depois de Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos em janeiro. Trump criticou a administração Biden por ter dado a Kiev dezenas de milhares de milhões de dólares de ajuda. Neste momento, os Estados Unidos são o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia. Numa derrota histórica para os ativistas climáticos, o Tribunal de Recurso holandês anulou a decisão histórica a favor da empresa de energia Shell. O grupo ambientalista Milidefensivo apresentou originalmente o caso que ordenou à Shell que reduzisse as suas emissões de carbono em 45% até 2030, em comparação com os níveis de 2019. Shell heeft namelijk voor scope 1 en 2
een specifieke reductiedoelstelling vastgesteld die inhoudt dat haar scope 1 en 2 emissies in 2030 met 50% zijn verminderd ten opzichte van 2016. Verder volgt uit de door Shell aangeleverde documenten dat zij in 2023 al een reductie had bewerkstelligd van 31%. Os ativistas que se reuniram nos degraus do tribunal reagiram com emoção, mas o diretor da Millie Defensive, Donald Poltz, prometeu continuar a luta contra as mudanças climáticas. Ik ben hier echt door geraakt. Dit had het moment moeten zijn waar we echt de doorbraak hadden kunnen realiseren in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Dat is vandaag niet gelukt. Maar de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering is een marathon. Niet een sprint en de race is pas begonnen. O tribunal afirmou que a proteção contra as mudanças climáticas é direito humano, mas que as empresas de petróleo e gás têm a sua responsabilidade individual de proteção de emissões, acrescentando que não há nenhuma lei que prescreva a redução de CO2. As regiões de Espanha, recentemente inundadas por cheias mortíferas e devastadoras, enfrentam agora a acumulação de lixo, bem como a presença de ratos e a propagação de problemas de saúde. As autoridades locais estão a pedir a organização de caminhões militares para transportar o lixo das zonas afetadas para as instalações de reciclagem e de gestão de resíduos. Embora as instalações se situem apenas a 10 km de distância, os caminhões demoram atualmente 3 horas a chegar devido ao congestionamento das estradas. A acumulação de lixo criou um problema de saúde pública que foi agravado pela proliferação de ratos após as inundações. Quase 2 semanas após as cheias, as equipas de salvamento em Valência trabalham a contrarrelógio para localizar 32 pessoas ainda desaparecidas. As autoridades italianas desmantelaram uma rede internacional de falsificadores de arte europeus que replicavam obras de vários artistas como Andy Warhol, Banksy ou Picasso. Nesta operação foram apreendidas mais de 2.000 obras de arte falsas em Itália, França, Espanha e Bélgica. A Eurojust, a Agência de Cooperação Judiciária da União Europeia, afirmou que a operação foi possível graças a leiloeiras em Itália, que utilizaram certificados e selos de autenticidade falsos, cerca de 500 dos quais foram também apreendidos. A investigação começou em 2023, quando as autoridades italianas descobriram 200 obras de arte falsificadas durante uma busca à casa de um empresário de Pisa, o que as levou a monitorizar sites de comércio eletrónico de casas de leilões para ver se outros estavam envolvidos na rede. 38 pessoas estão sob investigação por falsificar e negociar arte contemporânea. Dezenas de milhares de mascarados reuniram-se por toda a Alemanha para festejar o Carnaval no ambiente de segurança apertada. Apesar do mau tempo que se fez sentir em cidades alemãs como Colónia e Düsseldorf, milhares de pessoas não se deixaram dissuadir e saíram para as ruas com sacos de lixo particularmente populares nos quiosques para serem usados como sobretudos contra a chuva. Para a presidente da Câmara de Colónia, o Carnaval chegou na altura certa. Nas ruas estiveram 300 funcionários do Serviço de Ordem Pública e mais de 1.000 funcionários de empresas de segurança privada. As origens do Carnaval remontam à Idade Média, quando as pessoas queriam fugir do frio rigoroso do inverno e as celebrações ofereciam um momento de descontração. O eixo franco-alemão está em dificuldades. Com uma posição fraca a nível interno, os dois governos vão ter mais dificuldade em defender a sua agenda na União Europeia. Na Alemanha, o governo de coligação tricolor caiu na sequência da admissão do ministro das Finanças. The snap elections in France throughout the summer really weakened Macron and impacted his,
room for maneuver in the European discussions on common debt. For instance, when the Draghi paper came out, he was in a much weaker position to push for this than before the snap elections and the European elections. Similar for Scholz, who now hasn't been invited by the Polish Prime Minister Donald Tusk to a European meeting that President Macron, the leader of the United Kingdom, Keir Starmer, and others will attend. Após a eleição de Donald Trump, o primeiro-ministro polaco Donald Tusk anunciou que se reuniria com os seus homólogos europeus para discutir a política de defesa da União Europeia. Os líderes da NATO, do Reino Unido, da França, dos países do Báltico e dos países escandinavos serão convidados para a reunião, mas o chanceler alemão Olaf Scholz ainda não recebeu qualquer convite. A crise política alemã chega em uma altura de regresso à Casa Branca. Donald Trump sentir-se-á tentado a dividir a União Europeia. Donald Trump has every interest to bilateralize transatlantic relations because he knows that if he speaks to Viktor Orban, to Emmanuel Macron, to Olaf Scholz or his successor bilaterally, that he will have much more weight in tariff discussions, in discussions on European defense, than if he would speak to a bloc of 27 EU member states that have a common position. And I think that's a big risk right now. A ameaça de recessão que paira sobre a Alemanha poderá travar ainda mais o eixo franco-alemão. A Alemanha, que é uma das maiores economias da União Europeia, estará concentrada na campanha eleitoral quando Trump regressar ao poder e ameaçar impor tarifas sobre as importações europeias.